Opa, pessoal, vamos lá então? Nossa segunda parte da manhã aqui, a gente continua nessa linha, né, agora acho que já cumprimos a primeira parte dessa visão geral, dessa visão macro hospital de amor, né, e agora a gente dá um zoom na parte tecnológica e científica, né, porque agora os grandes processos desenhados, né, prevenção, tratamento e reabilitação, a gente fala sobre o nosso ecossistema de tecnologia, dados e pesquisa científica no âmbito da nossa instituição. E, de novo, né, não somos nós falando, nada melhor do que chamar as pessoas que realmente lideram cada uma dessas áreas aqui. Então, para compor nossa segunda mesa aqui, nosso segundo painel, né, gostaria de chamar o Dr. Vinícius Vasques aqui, que é o diretor de pesquisa, né, diretor executivo do Instituto de Ensino e Pesquisa daqui do hospital. Doutor, obrigado mais uma vez aqui. Gostaria de chamar o nosso estreante no Bootcamp aqui também, dessa vez como palestrante, né, como speaker aqui, o Neto, gerente de TI. Neto, bem-vindo aqui. E por fim, não menos importante, né, o nosso André, cientista de dados aqui da instituição, e já convido aqui o André também para começar esse painel aqui. Obrigado, André, mais uma vez. Assim, né? Se for falar que Bem, gente, bom dia a todos. Nossa, o som tá bom hoje aqui, né? Para quem não me conhece, né? Como o Guilherme falou, eu sou André, sou cientista de dados, também estou como gerente do Departamento de Saúde Digital. E vamos falar um pouco sobre os aspectos, né, da saúde digital e o que está acontecendo no nosso Hospital de Amor. Né? E o que vocês, startups, empreendedores, podem nos ajudar nesse processo? Bem, eu não sei se vocês já viram aqui essa pergunta, mas me chamou muita atenção quando eu vi pela primeira vez. Né? Quem liderou nas suas empresas, né, sejam atuais, sejam passadas, a transformação digital nos últimos anos? Foi o CEO? Foi o CIO? Ou foi o vírus SARS-CoV? Esse vírus, né, foi capaz de mudar vamos dizer assim, muitos aspectos de como as empresas lidavam tanto com seus funcionários como com seus clientes. Né? E fazendo essa reflexão, dá a entender que, de fato, a gente já sempre está preparado, a saúde principalmente, a gente está preparado para esses processos de transformação digital, mas precisa vir uma catástrofe, precisa vir acontecer aquela coisa onde as regras são relativizadas para que assim a gente tenha a ousadia de fato, transformar digitalmente o nosso negócio. Bem, dito isso, como falei para vocês, esse departamento, né, de saúde digital um departamento novo aqui dentro do Hospital de Amor, né, um departamento criado pelo nosso CEO. Então aqui o SARS-CoV, mas o CEO também está ajudando nesse processo de transformação digital. E a ideia não é digitalizar para tirar a pessoalidade do atendimento, não, é digitalizar para humanizar mais. E eu vou mostrar alguns exemplos de como isso é possível. Bem, antes de qualquer coisa, saúde digital, né, é uma área, né, existe um conceito hoje dentro da OMS que diz que é um domínio de conhecimento e prática associado ao desenvolvimento e utilização de tecnologias digitais para melhorar a saúde. Se sua tecnologia digital não melhora a saúde, não vai entregar valor ao colaborador, ao paciente, não tem por que ela existir. Né? E é aquela velha história de quando a gente se apaixona pelas ferramentas e não pelo problema. Então, o problema é esse, sempre, melhorar a saúde, sempre. Então, sempre façam essa reflexão, nunca esqueçam disso. Bem, e as áreas
que compreende esse conceito de saúde digital. A gente tem a inteligência artificial, Big Data, o blockchain, dados em saúde, né? E há 2 anos e meio que eu estou como cientista de dados aqui no hospital. Ainda sou o melhor, mas essa piada já está velha, eu não vou contar porquê. Quem não sabe por que eu sou o melhor é porque eu sou o único, mas isso vai mudar daqui a alguns dias, uns 15 dias mais ou menos. E sistemas de informação em saúde, né? A gente está falando aí dos prontuários eletrônicos. A infodemia, que foi e é muito importante quando a gente fala sobre usar textos, publicações em rede social para entender como é que está se dando doenças, né? Então, usar Twitter na época, né? Para entender como é que estava se espalhando o vírus do SARS-CoV. Também um conceito, uma sub-área da saúde digital. A internet das coisas, a interoperabilidade, esse bicho de 7 cabeças que nunca sai do papel na saúde. E, por fim, a telemedicina, que não é algo tão novo assim. O primeiro conceito de telemedicina ali que a gente tem é de 1923, né, quando se falava ali com o surgimento, com a evolução do rádio, em uma telemedicina, em uma medicina à distância. Acabei de quebrar o negócio, passou todos os meus slides e acabou com a graça da apresentação. O que é isso, gente? Tá piscando, vai explodir, ó. Acabou seu tempo. Eita, nós! Obrigado, gente! Desativa isso, deixa quieto. Vamos fazer como os fenícios faziam, no dedo aqui. É isso aí, gente, saúde digital. Então, os objetivos da saúde digital é melhorar a qualidade dos resultados dos cuidados e serviços em saúde, melhorar a saúde da população, melhorar a experiência do paciente, melhorar a experiência dos profissionais. Não adianta nada eu ter uma tecnologia que vai monitorar o meu paciente, se aqui dali vai consumir mais 1 hora em cada atendimento do seu médico ou do seu enfermeiro. Não adianta nada. Resolver as desigualdades em saúde, que é algo que eu particularmente acredito muito, né? Pelo meu sotaque, vocês estão vendo que eu sou aqui de Barretos, mas, na verdade, eu fui criado numa região onde você tem uma desigualdade de cidade médica muito importante e a tecnologia pode, sim, reduzir essa desigualdade. Então, só a carinha do nosso departamento, né? Então, o Departamento de Saúde Digital responde direto à presidência, temos a telesaúde com um braço de teletriagem, onde os pacientes deixam de vir aqui numa primeira vez, para que a gente faça a anamnese à distância e a importância da enfermagem nesse contexto. O teleatendimento, né, que hoje já se consolida dentro do hospital, e o telemonitoramento, que vem crescendo cada vez mais. No outro lado aqui, da saúde digital, nós temos o núcleo de inteligência e análise de dados. Não é porque tem gente inteligente lá, é porque é inteligência de negócio, né? E o laboratório de inteligência artificial que está se formando. Então, somos 22 pessoas hoje dentro desse departamento. Bem, instalações a gente estava só aqui embaixo, né? E agora a gente consegue aí a ampliação dessa área. Uma foto que eu tirei hoje pela manhã, estamos aí em obras para ampliar o departamento de saúde digital. Bem, essa pirâmide de digitalização das áreas, né? Ilustra bastante o que a gente passou e onde a gente quer chegar, né? Então, a gente passou por um processo chamado digitização nos últimos anos, com a implementação dos prontuários eletrônicos. Simplesmente a gente tirou do papel e foi para o mundo digital. Isso não digitalizou o processo. Isso acaba causando muitos problemas, né, de ineficiência, por exemplo. Hoje, a gente consegue pensar na digitalização dos processos. Isso significa otimizar recursos e entregar mais valor para o paciente. Então, a telemedicina é um exemplo disso e a cultura de dados também vem se disseminando cada vez mais dentro da instituição. E onde é que a gente quer chegar? A gente quer, de fato, poder estar transformando todas as áreas dentro do nosso hospital digitalmente e ser, sim, referência em inteligência artificial dentro da oncologia, como somos referência no tratamento. E aí, sim, a gente é mais eficiente e a gente pode também gerar receitas para diminuir nosso déficit. Então, essa figura eu mostrei o ano passado. Saúde digital, Arena, a gente quer ser um pilar dessa instituição.
né? E eu acho que hoje a gente tem abertura, aí, principalmente dos nossos gestores, para criar esse novo pilar, além da prevenção, do tratamento e do ensino e pesquisa. Bem, isso é a carinha da telesaúde atualmente, né? Hoje são mais de 6.500 atendimentos, isso economiza, né? Reduz o impacto ambiental dessas pessoas que estariam vindo aqui, seja de avião, carro, ônibus, né? Em algumas agendas a gente já chegou aí a 42% de atendimento tele, né? O paciente às vezes vinha aqui para responder um questionário, que era chamado de preparo, hoje a gente já faz isso tudo online. Isso reduz, obviamente, o impacto com a alimentação para o hospital, mas principalmente para os pacientes, para os municípios aí que pagam TFD para esses pacientes virem até aqui. Temos alguns projetos de monitoramento de paciente, depois a gente pode detalhar isso. Projetos também de letramento digital dos profissionais, junto com a FACISB, a nossa Faculdade de Medicina aqui, o qual introduz esse conceito de telesaúde para os alunos que, apesar de serem jovens, têm muito preconceito e saem mudados nesse aspecto. Atualmente estamos em processo de acreditação e, se conseguirmos, vamos ser a primeira telesaúde acreditada no país. A parte do Departamento de Saúde Digital ligada ao Núcleo de Inteligência de Dados, a gente tem várias funções, principalmente nutrir a direção e a presidência de dados. E esse foi o meu primeiro trabalho quando eu cheguei aqui, que eram dashboards que a gente podia se comparar entre as instituições. E esse ano nós fomos premiados por esse dashboard no encontro lá dos registros hospitalares do Estado de São Paulo, e foi bem bacana, porque mostra que, de fato, aquela ideia lá que era só para servir a instituição, hoje já pode se colocar para, vamos dizer assim, fornecer dados para outras pessoas que coletam dados dentro dos hospitais oncológicos. Isso aqui é um outro exemplo de análise que a gente faz dentro do departamento, e aqui eu cito, a gente recebeu uma demanda através do David ali sobre qual o número de pacientes que passa por aqui, o secretário de Cultura queria saber isso para poder incluir no projeto, e eu entreguei esse gráfico, né, para que a gente possa mostrar para eles que existe, obviamente, uma variação, mas que o número de pacientes de 2023, né, nós temos aí em torno de 2.500 pessoas, né, e eu não falo só pacientes, mas outras pessoas também que circulam dentro dessa área aqui do hospital. Isso traz um impacto também no turismo em saúde. É nesse departamento que a gente consegue fazer esses benchmarks, como eu falei. Então, hoje, sim, somos a instituição que mais diagnostica câncer no país. O ano passado foram 23 mil diagnósticos de câncer realizados por essa instituição. E por que isso tudo, né? Porque nós estamos no país inteiro, e esse gráfico ilustra bastante isso. O ano passado foram mais de 1.700.000 atendimentos por todas essas cidades pintadas aí pelo país. Mais de 500 mil de pessoas foram assistidas pelo Hospital de Amor. Isso é metade do nosso país em termos de número de municípios. Mais de 270 mil mamografias foram realizadas, 221 mil Papa Nicolaus foram realizados. E isso, obviamente, de diagnóstico, como foi falado, 23 mil, de tratamento, mais de 8 mil pessoas foram tratadas nas nossas unidades. Esse gráfico eu atualizei agora de manhã e tem que atualizar todo dia, praticamente, porque muda muito aqui. Então, cada pontinho desse aqui é uma unidade do Hospital de Amor no Brasil. Então, hoje nós somos 21 unidades de prevenção, vocês já escutaram aqui sobre prevenção hoje, 57 unidades móveis, 7 hospitais em funcionamento e um hospital em implantação em Goiânia e 3 centros de reabilitação. Destaco aqui essa cidade que é muito importante, não sei se vocês estão vendo bem no gráfico, mas assim, essa cidade aqui, pessoal. Mas eu vou passar aqui que essa cidade, que não está muito boa no slide, mas eu vou apontar aqui, ela reúne 3 figuras muito importantes da humanidade. O Elon Musk, o Pablo do Arrocha e o Henrique Prata. E
essa cidade é Lagarto. Coincidentemente é minha cidade. Mas assim, coincidência. Né? E por que o Elon Musk? Vocês vão entender isso aqui. Eu sempre falo isso, mas nunca trouxe foto para mostrar. Elon Musk, porque a Lagarto é a única cidade que tem uma cratera em Marte em sua homenagem. Está aqui, ó, a descrição. E o Elon Musk está fazendo o ônibus para levar a gente para lá. Então, você entende que quem tem terreno lá não é Barretos, não é São Paulo, é Lagarto. Então, se der merda aqui, gente, ó... Não duvido mais de você. Não duvido mais de você, não precisa pôr no slide. Graças a Deus, graças a Deus. O Pablo da Rocha, porque ele vendia picolé antes de ser cantor lá em Lagarto. E o Henrique Prata, porque a origem da família dele, do século XIX, é nessa cidade. Então, dito isso, gente, está aprovado, graças a Deus. E é o Vale do Silício universal, não é nem... Então, dito isso, pessoal, vou mostrar alguns projetos que aconteceram nesse ano, estão acontecendo nesse ano. O primeiro, um projeto simples, mas que, junto com a gerência administrativa, a gente colocou em prática, que é simplesmente o fato da comunicação síncrona por telefone ser tão difícil aqui. Né? Porque todo mundo está atendendo paciente, ninguém tem tempo para ficar atendendo telefone. Né? Então, a gente cria um bot e faz com que os pacientes possam ser atendidos por WhatsApp, que eles acabam não perdendo tempo, né, na ligação. E a gente tem que lembrar que a maior parte dos brasileiros tem pré-pago, gente. Então, toda vez que eles ficam ali no telefone esperando, eles estão... Então, isso é humanização também. Né? O próximo passo é fazer todos os departamentos responderem no tempo, mas pelo menos hoje eles estão sendo cronometrados. O outro projeto super importante é um projeto que Saúde Digital, Arena, IEP, ITI, que é a criação do Data Lake, que a gente está construindo junto com o Google, e do Laboratório de Inteligência Artificial. Esse Data Lake é para permitir que vocês, startups, se conectem via API ao nosso ambiente de dados aí, e que possa, obviamente, trazer projetos para melhorar a assistência ao paciente. Lembre sempre do conceito de saúde digital, melhorar a saúde. Dentro desse laboratório, nós temos aí a extração, né, de dados a partir de textos, dados não estruturados. Está aqui da quebrada. Dados não estruturados. Tive que gastar um tempo para falar de Marte, deixa mais de 2 minutos. A extração de dados não estruturados das nossas... Existe startup aqui que já faz isso hoje, mas a gente tem algumas demandas muito específicas e a gente sim precisa desenvolver ferramentas para isso. Né? E, obviamente, a priorização aí de análise de exames de patologia, já que nossa patologia está passando por um processo de digitalização. Ou seja, ao invés daquela amostra que é provavelmente positiva ficar ali 1 mês na fila, se ela é provavelmente positiva, ela já vai para o patologista para que ele dê o laudo. Temos um projeto gigantesco aí que está no Ministério, junto com o INCA, junto com o ICESP, HC de Ribeirão, e a Anistela Haddad, da Secretaria de Saúde Digital, e propusemos a transformação digital da oncologia do SUS, com 5 eixos: o eixo de telemonitoramento, o eixo de teletriagem, o eixo de teleconsultoria, o eixo de patologia digital e, é claro, o mais importante, eixo de dados. Então, esse projeto, obviamente, está em andamento, está em avaliação pelo Ministério, mas a gente tem muita esperança que isso a gente consiga levar muitos exemplos bons que já existem hoje relacionados à transformação digital dentro da oncologia. Então é isso, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Estarei aqui o dia todo aí para falar. Desculpe se causei inveja, mas assim, o Lagarto está aí para... Obrigado, gente. Valeu, André. Muito bom. Dr. Vinícius, agora para falar sobre esse ecossistema de pesquisa e relação pesquisa e inovação tecnológica. Obrigado, doutor, pela presença. Ele não é do Lagarto. Tudo bem, mas é meu amigo, é gente boa. Então, bom dia, a satisfação está aqui. É difícil competir com essa empatia toda, né, André? Eu não tenho essa verve toda do André, mas a gente... Ele é meu professor de oratória, gente. Eu tento fazer algo aqui. Deixa eu voltar aqui no começo. Então, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né? Eu acho que o ambiente de inovação, ele sempre é um ambiente instigante,
e para quem está com a cabeça voltada para o ensino e a pesquisa, né, para a academia, vamos dizer assim, isso é muito bom ter esse contato, né? Então, eu acho que já pode pôr meu slide, aí eu trago para vocês, das outras vezes que eu vim aqui também, algumas perguntas para a gente tentar refletir a respeito, né? Primeiro, qual que é o papel da pesquisa acadêmica no ambiente de inovação? Será que cabe, tem a ver uma coisa com a outra? Faz sentido, né? Parece, às vezes a gente tem a impressão que o professor acadêmico ou pesquisador é alguém que está lá filosofando, pensando no sexo dos anjos, né? Será que qual que é a molécula X que pode ser ligada a Y, né? E aquilo lá numa torre de marfim, né? E será que dentro do universo da inovação existem oportunidades com a academia, né? Será que faz sentido uma coisa com a outra ou não, né? É isso que eu vou tentar mostrar para vocês que talvez sim, né? Então, eu faço algumas outras perguntas, né? A gente vê aqui alguns instrumentos antigos de navegação. Eu pergunto de vocês, se alguém de vocês sabe qual universidade criou os instrumentos de navegação no Renascimento. Alguém sabe onde foi criado o astrolábio, né? A bússola? Ou então, se foi em Oxford ou Cambridge que foi criado os motores a vapor que revolucionaram o mundo na Revolução Industrial. Alguém tem ideia? Então, a resposta é nenhum. Nenhuma universidade criou o astrolábio, nenhuma universidade criou o motor a vapor. Isso aí foi um ambiente totalmente fora do ambiente acadêmico, né? E para entender isso, é importante entender como é que se formou a academia e como é que criou-se o ambiente da tecnologia, né? Que são mundos aparentemente muito distintos, né? E é interessante porque a universidade, com esse nome, como a gente conhece, ela surgiu na Idade Média, né? Para vocês terem ideia, São Tomás de Aquino foi professor na Universidade de Paris, né? No século XIII, né? E a universidade, ela tinha um modelo de ensino, né, através do quadrivium, do trivium, das 7 artes liberais e as artes superiores, que era o direito, a medicina e a teologia, né? Então, como a busca da perfeição, a busca da verdade, a busca da verdade, do justo e do belo, né? Os universais, que eles chamavam, né? Busca dos universais. E tinha um aspecto filosófico de que a verdade o homem foi perdendo a partir do momento que o homem pecou, né? Então a verdade ela era sempre um olhar para o passado, né? E ao mesmo tempo as descobertas, as inovações, elas eram feitas num ambiente muito diferente do ambiente universitário, né? Era o ambiente dos alquimistas, dos cirurgiões, dos práticos, né? Um mundo meio mágico. Então esse mundo ele não se falava. A academia eram as verdades absolutas do passado e era meio que um mundo meio mambene, do circo, do fantástico, onde eventualmente se descobriu coisas como a pólvora, como o magnetismo foi descrito, né? E vários pensamentos aconteceram, né? Mas aí a gente para e pensa um pouquinho, né? E o que aconteceu depois, né? Será que, se a gente viu que até a Revolução Industrial, os primeiros grandes marcos de engenharia eles foram realizados longe das universidades, longe das cátedras, né? O que aconteceu depois? Aí, se a gente olhar para os Estados Unidos, que é sempre interessante de olhar, né? Então, inclusive, quem assina o Estado de São Paulo, sábado saiu uma reportagem interessante falando de 2008 para cá, a quantidade, o ritmo de ganho comercial e de inovação dos Estados Unidos, comparado com a União Europeia, em 2008 eles eram similares. Hoje os Estados Unidos está 1/3 à frente, é uma diferença brutal.
E esse artigo discutia por que a Europa ficou para trás, né? Por que o ambiente de negócios, tecnologia e inovação dos Estados Unidos está tão à frente de todo o resto do mundo, né? E aí eu te digo que em 1861, nos Estados Unidos, foi criado um instituto de tecnologia chamado MIT. Em 1891 foi criado a Caltech. Em 1885 foi criado a Georgia Tech. Então, o que acontece? Não só nos Estados Unidos, mas nos países desenvolvidos que entenderam que a tecnologia ela era parte do mundo contemporâneo, eles viram que você tem que criar um ambiente de ensino, pesquisa tecnológica. As verdades universais, elas continuam verdades universais, mas o estudo das tecnologias, eles têm que ser metodologizados, aprendidos e ensinados, né? E a partir daí você começa a ver que os grandes avanços tecnológicos, eles não surgiram de pessoas, de indivíduos separados de um ambiente, né? De um ambiente. Então a gente vê que se a gente prestar atenção no ambiente de Boston, né? Não sei se vocês sabem, mas em Boston a gente encontra a Pfizer, a Novartis, a Merck, a Bristol, a Johnson, a AstraZeneca, a Amgen, a GE e a Boeing. Lá tem Harvard, lá tem o MIT, né? Então, por que essas indústrias estão ali, né? Essas universidades que foram criadas no século XVII, XVIII, XIX, né? Então, existe uma sinergia muito grande e, a partir desse momento, se entendeu que tecnologia, ensino, aprendizado e conhecimento fazem parte de um entrelaçamento em que você não consegue grandes avanços se você não tiver uma base sólida de pesquisa e ensino e investir pesado nisso. É interessante que existe muito comentário no mundo atual sobre o poder tecnológico e os avanços da China, né? E num artigo rebatendo e criticando um pouco disso, o que se comenta é que será até onde você avança em tecnologia, onde você não tem um ambiente de liberdade de pensamento. Será que você avança a hora que você simplesmente tem uma economia muito organizada e centralizada e que você pode executar rapidamente o que você vê como melhor? Ou será que você realmente consegue dar um passo a mais? E a impressão de quem escrevia é de que o passo a mais você só dá onde você tem um ambiente de liberdade, de ideias, onde as pessoas podem tentar errar, começar de novo e ter um ambiente de aprendizado e estímulo a isso organizado, né? E eu falo isso que a gente criou um instituto de ensino e pesquisa aqui no hospital, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que nós agora já temos mais de uma década, né? Mas isso é muito pouco para um instituto de ensino e pesquisa. E a gente tem buscado formar pessoas, né? Então, o André mostrou alguns pilares básicos, né? Dentro do nosso instituto, a gente entende que fazer pesquisa é extremamente importante e ensinar as pessoas, capacitar e reter, inclusive, quando possível, pessoas com bom pensamento, é muito importante para você dar um passo a mais, né? Então, só para mostrar rapidamente aqui para vocês, a gente reúne diversos grupos de pesquisa hoje em dia dentro do nosso instituto, né? Um grupo de biologia computacional, modelos experimentais de oncologia translacional, radiobiologia, oncologia pediátrica, estudo de câncer no adolescente, câncer de cabeça e pescoço, cuidados paliativos, fatores ambientais, genética molecular do câncer, genômica translacional, grupo translacional de oncologia pulmonar, imuno-oncologia, melanomas, microambiente e metabolismo tumoral, tumores geniturinários, oncologia pré-clínica, pesquisa em HPV. Eu acho que eu vou conseguir voltar, né? E com esses grupos, né, hoje em dia a gente tem conseguido, né, no ano de 2023, nós, em captação em agências de fomento de pesquisa, nós captamos mais de 30 milhões de reais
para ser executado nos próximos anos. Não sei quanto nós vamos captar em 2024, mas esses são os dados que nós fechamos em 2023. Então, é uma janela de oportunidade de infraestrutura em pesquisa que ela tem que se relacionar com a inovação. Faz parte, isso também não está aqui, mas a gente tem que pôr como pilar também essa... E para isso acontecer, nós temos uma pós-graduação, né? Então, isso não acontece sem pessoas, né? Sem as pessoas. Então, nós temos mestrado, doutorado acadêmico, né? E o mestrado profissional, onde nós, através desses cursos, tentamos formar as pessoas, mas não só formar, mas como através dessa formação desenvolver pesquisa e, no mestrado profissional, produtos, porque a nossa pós-graduação profissional ela é inovação em saúde. Então, é um tema que se relaciona diretamente com o tema daqui, né, do que nós estamos fazendo aqui. Né? E com isso, a gente, tendo esse objetivo, com o passar dos anos, e nós conseguimos, dentro do nosso instituto, desenvolver uma ampla infraestrutura para que isso ocorresse, para que a gente pudesse realmente ser uma terra fértil, onde a semente plantasse e que a gente pudesse colher frutos, né? Então, para isso, nós temos banco de células, né? Onde nós temos uma biblioteca de células vivas, onde podemos estudar características biológicas de tumores, né? Nós temos uma biblioteca mesmo, que hoje em dia é muito mais um local, um ambiente propício de estudo do que um local para se buscar material físico, né? Mas nós temos, né? Nós temos um biobanco, que é o maior da América Latina, onde nós temos amostras de mais de 50 mil pacientes, mais de 300 mil amostras para estudar, do ponto de vista biológico, os tumores dos pacientes brasileiros, né? Nós temos um comitê de ética e pesquisa muito atuante, um comitê de ética e pesquisa em uso de animais, um centro de pesquisa em oncologia molecular, um laboratório de diagnóstico molecular capacitado, que faz testes genéticos para os nossos pacientes e para laboratórios de fora, certificado. Nós temos um escritório de projeto e inovação tecnológica que nos ajuda a decifrar editais, como é que a gente consegue fomento e como é que a gente submete a isso e como é que a gente presta conta. Nós temos um núcleo de apoio ao pesquisador com uma equipe treinada para conduzir pesquisa, principalmente ou pesquisa clínica ou pesquisa translacional, onde envolve pacientes, né? Nós temos um núcleo de epidemiologia e bioestatística que dá todo o suporte, tanto de epidemiologia como de bioestatística. E temos um registro de câncer que está ligado com a informação e com a ciência de dados, junto com o André, que o André tem feito essa ponte importantíssima, essa interligação, né? E temos trabalhado no núcleo de educação à distância, onde a gente, parte dos nossos cursos de pós-graduação, inclusive, a gente consegue oferecer à distância, né? Isso é um pouquinho que nós temos. Lógico que eu gostaria de poder ter tempo de explicar tudo que a gente tem lá, mas eu não quero ficar aqui muito tempo, a gente não tem esse tempo todo, mas vocês estão todos convidados a conhecer o nosso instituto. A nossa ideia é poder participar do mundo contemporâneo, né? Não existe sentido de você fazer pesquisa, fazer ensino, se isso não estiver integrado com as mudanças exigidas do nosso mundo, né? E não tem como terminar sem falar para vocês que tudo que a gente faz tem que fazer sentido para os nossos pacientes, né? Tudo que a gente faz desde o começo tem um sentido de alguma aplicação prática para ou conforto, ou para cura, ou para o conforto de quem sofre de câncer, né? Esse é o nosso objetivo. O contexto do SUS, da saúde pública do Brasil, é o nosso foco. A gente não tem outro foco a não ser esse. O Instituto foi criado para isso, é feito para isso, e esse é o objetivo final e de sempre. Mas a gente vê que a gente tem trazido pessoas para perto, tem feito muito sinergismo, e eu espero que esse seja um momento que a gente possa interagir, né? E quem sabe criar oportunidades com cabeças pensantes, com foco na inovação. Tá certo? Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês. Excelente, Dr. Vinícius. Obrigado mais uma vez. A gente vai fazer as apresentações e depois, né, no final, a gente abre as perguntas e dúvidas, todo mundo junto. Neto, obrigado pela sua presença aqui também. Bola estar contigo. Um dia especial para o Neto aqui, que ele me contou ali no café que
além de estar no nosso primeiro bootcamp como gerente de tecnologia da informação assumido agora, né? Completa hoje, posso falar? Pode. Não vai entregar a idade não, né? Não vai entregar. 17 anos de trabalho aqui na Fundação, então salva de palmas aí pro Neto. Bem-vindo, Neto. Bom dia, pessoal. Guilherme, Matheus, né, o pessoal, toda a equipe do Arena, eu gostaria de agradecer muito. Realmente, acho que Deus coloca a gente em dias especiais, né, e eu vejo que alguns parceiros que eu conheço, vou falar o nome do Fábio e da Elaine, que são do Mudita, porque são pessoas que assim, representando todos os outros parceiros, né, que a gente trabalhou junto, são pessoas que a gente teve mais amizade, teve mais o contato pessoal. Os outros, muitas vezes, a gente conversava mais online, né, ao próprio André, ao David, aí, que quando foi cogitado a nomeação, o meu nome para assumir, são pessoas que me deram muito apoio. E acho que na vida é assim, né? A gente tem que ficar agradecendo e fazer o nosso trabalho bem feito e as coisas vão acontecendo de acordo com... Se você trabalha certinho, as coisas vão acontecendo. Isso é o mais importante. Eu vou tentar passar um pouquinho da parte tecnológica, mas assim, eu confesso que, como o Guilherme falou, a gente muitas vezes trabalha aqui dentro, a gente não tem noção do tamanho disso aqui. Então, vendo a doutora Ana falando, vendo o David falando, a Paula, o André, o doutor Vinícius, a gente vê a importância do departamento de TI na sustentação de tudo isso, né? Em algum item, né, ou em todos os itens, a gente está lá de alguma forma, né? Da importância que é, e principalmente do desafio que é um departamento de TI de um hospital que é 100% SUS, né? Da dificuldade que é você manter a qualidade da parte tecnológica, porque a gente sabe que o investimento em tecnologia ele tem uma vida muito curta, né? Às vezes a gente fala que é 8 milhões, é 10 milhões, e aquilo é 5 anos no máximo. E pelo um hospital que tem a referência que a gente tem, com o trabalho que a gente tem, como o David citou, o próprio André citou, às vezes as coisas vão acontecendo tão rápido, é uma nova unidade, e a gente tem que ficar sempre preocupado em dar sustentação para isso. Será que vai dar conta? O nosso servidor... Então, você fica muito preocupado com isso, né? E aí eu tive que praticamente fazer um mestrado de 2 meses em gestão de TI. Aí estava até falando para o Matheus e para o Guilherme, eu acho que eu fiz umas 80 reuniões em 2 meses, só para entender toda a complexidade do que é o nosso ecossistema. Por mais que eu tivesse 17 anos na fundação, mas na equipe técnica, isso aqui é muito grande. Você não tem noção do que é realmente todos os problemas, todos os desafios que a gente enfrenta. E a gente tem que estar ali na ponta, ali, junto com esse pessoal que faz o atendimento, né? Com a Paula, com o David, com a doutora Ana, ali, para entender realmente a importância do que é a tecnologia para esse pessoal. Mas vamos aí, que eu já gastei quase 3 minutos já só falando disso. Bom, eu vou falar um pouquinho da história, né, de toda a evolução da parte de informação no Hospital de Amor. Os registros em papéis começaram em 1967, depois os primeiros sistemas em 1991, sem ainda, né, nenhuma integração, silos, né, principalmente na parte de faturamento. Em 2003, o primeiro sistema integrado. Depois eu também fiz parte dessa equipe, né? Eu fui contratado para fazer parte desse desenvolvimento interno, onde a diretoria resolveu que a gente precisava de um sistema que era muito mais a nossa realidade, que tivesse embarcado os nossos processos como eles são, né? A gente pode ver o que a Paula apresentou. Por mais que a gente tenha hoje um sistema diferente do que a gente desenvolveu, a parte de prevenção ela é muito ainda o sistema legado, porque tem muitos processos que são só nossos, né? E não existe prevenção igual a nossa em qualquer lugar no Brasil, na América Latina. Então tem alguns processos que são só nossos e que só o nosso sistema legado tem,
que nasceu em 2006. Como eu disse, fiz parte dessa equipe como programador. Também entramos com o back-office, né? Depois, em 2007, implantação do PAX, né, que é o sistema de imagem. Os primeiros módulos desse sistema que nasceu em 2006, eles começaram a ser implantados em 2007, né, em 2008. Né, estava também nessa implantação desses módulos. Tivemos a virada, e quando tirou aquele primeiro sistema integrado de 2003, nós conseguimos tirar ele em 2010, e aí sim o Sisonco ele entrou em todos os departamentos. Depois a diretoria achou por bem, né, fazer uma mudança de direcionamento e trazer um sistema de mercado, um prontuário eletrônico, né, para melhorar a assistência, né, sempre pensando no melhor para o paciente. 2020 nós fizemos a virada do TASI em Barretos, 2021 na unidade hospitalar de Jales e 2022 na unidade de Porto Velho. E depois as novas unidades, algumas unidades já entram com TASI, né, algumas delas principalmente prevenção, porque prevenção sempre entra primeiro, né? Então, algumas unidades novas de prevenção já estão entrando com TASI. Antes a gente começava com o Sisonco e depois a gente acabava mudando, mas agora a gente está no direcionamento pelo nosso presidente, né, até para facilitar todo o controle dele financeiro, contábil, já entrar como TASI as novas unidades, mesmo elas sendo prevenção. Para sustentar toda essa operação, a gente tem uma equipe na matriz, né, essa equipe na matriz tem 24 colaboradores. Esses colaboradores são divididos entre suporte e sistemas. Tá? Além dos colaboradores aqui na matriz, nós temos equipes descentralizadas, como eu falei para vocês em relação à prevenção. Né? Quando uma prevenção já é instalada, já se dimensiona, pelo menos uma pessoa de TI lá, e os hospitais também têm sua equipe de TI lá dentro, então eles é como se fosse um N1 ali, né? Caso o problema for um pouquinho maior, acaba chegando para a gente, mas a regra do sistema é sempre centralizada na unidade matriz. Qualquer parâmetro que tiver do TASI é discutido com a matriz e a gente tenta encaminhar qual que é a melhor saída, a melhor solução para aquele problema. Na matriz são mais ou menos 1.800 computadores, né? E então a gente tem que a gente está falando só computadores da matriz, tá? E desses 1.800 computadores, a gente tem mais ou menos 1.400 usuários simultâneos do TASI, tá? Não são todos os usuários, mas sim simultâneos. Né? Então a gente tem que sustentar toda essa operação do nosso prontuário eletrônico, do registro eletrônico, né? E a gente tenta fazer da melhor maneira possível, né, com a equipe que a gente tem hoje. Bom, a fonte dos nossos dados é o próprio sistema hospitalar nosso, que é o TASI, ainda tem o sistema legado, que é o Sisonco. Nós temos também um LIS de laboratório da Shift. Tá? E no laboratório de anatomia patológica a gente tem o PATOX e o sistema de PACS, de imagem, é o Pixel. Né? Então, são todos os sistemas que vão gerando dados aí para a gente poder atender melhor o paciente, né? Entregar ali na frente para o médico toda essa sustentação aí para ele melhor atender o paciente. Nesses dados aí nós temos armazenadas as informações do paciente, de tratamento, de diagnóstico, de cirurgias, internações, tratamentos de quimioterapia, prescrições, resultados de exame, das evoluções, né? Então, todos esses dados que estão sendo gerados por esses sistemas, a gente tem armazenado aí nos nossos servidores. Qual que é a ideia, né, e o que se faz hoje, né? O uso desses dados, a gente entende que o tanto de dado, o tanto de experiência, o tanto de caso, né, que o hospital tem hoje, a gente consegue usar esses dados para uma série de pontos aí, uma série de assuntos que podem melhorar ainda mais do que a gente já pratica hoje. Então a gente trabalha com parceiros que
melhoria da qualidade da atenção médica, para melhorar a eficiência operacional a partir da análise desses dados que a gente tem hoje. Os projetos de inovação com vocês mesmo, com startups que trazem soluções que possam acrescentar no nosso dia a dia, através de BI, através de Analytics, ensino e pesquisa, que é o caso que o doutor mencionou, prevenção, no caso da Paula, né? A gente tem ainda a pesquisa clínica, também é muito importante, né? Na desenvolvimento de novas drogas, né? Todos esses dados que a gente tem hoje são usados para identificar pacientes, né? Para estudos, né? E até uma chance também, de repente, uma doença ali que ele não tem uma droga que é usada atualmente, mas tem aí um estudo promissor. Esse paciente é encaminhado para estudo. Então, esses dados, né, são importantes para que, de alguma forma, eles possam ser usados, né, para melhorar ainda mais o que a gente... como a gente trata o paciente hoje, né? E o que a gente trabalha hoje, o André falou muito, e o que a gente espera para um futuro aí, eu acho que todo mundo fala na parte de interoperabilidade de dados, é pegar todos esses sistemas que a gente trabalha hoje, isso aí é o nosso, para vocês terem uma ideia do nosso ecossistema aqui, prevenções, o Hemonúcleo, Cisonco, hospitais de assistência médica TASI, Santa Casa Cispec, os AMES, Hospital de Bebedouro AMV, essa parte em verde são todos sistemas. São todos sistemas separados, tá? Diagnóstico geral aí, as UPAs e as UBS, porque nós temos também algumas UPAs e UBS que a gente administra. A ideia é que a gente consiga aí montar aí uma camada aí de dados, né? E a gente está trabalhando isso, a gente deu o primeiro pontapé, né? Que é o que o André falou sobre o Data Lake, e é um projeto novo para a gente ter uma experiência em relação a isso. Mas, além desse projeto, a gente tem um projeto menor que foi bem bacana, que eu já vou falar para vocês, porque a ideia é pegar esses dados e a gente interoperar com os parceiros, né? Conforme, dependendo do que vocês precisam, vocês vão acessar tal API, então a ideia é que a gente faça esses conectores, né? E a gente vai, não digo que isso vai ser de um dia para a noite, mas a gente está trabalhando para isso. Né, que a gente sabe do valor do dado que a gente produz. Né? Então, a gente está trabalhando nisso. E que isso também vire alguma coisa importante aqui para dentro. O que eu digo nesse sentido? Por exemplo, a gente pode trabalhar com os nossos pacientes de uma maneira diferente, dando mais acesso para ele, porque muitas vezes um RP, um sistema de registro eletrônico está aqui dentro, mas assim, para fora, às vezes o paciente não tem muito acesso, a não ser que ele venha para o hospital, né? Então a gente também dá esse acesso para ele do dado, que ele possa usar isso quando ele for quando ele for atendido em outro lugar, que ele tenha uma história, que ele tenha acesso a essa informação no tratamento dele aqui dentro, e ele possa, através de um simples autorização de acesso para um outro profissional, esse profissional ter acesso a esses dados e poder também atender ele de uma maneira melhor lá na cidadezinha dele, né, onde que ele está lá. E ainda nesse sentido, né, a gente espera que aconteça, né, toda o uso desse ecossistema para melhoria de vários pontos aí da saúde do paciente. Né? Primeiro, a gente tirar também aqui dentro, porque como a gente tem sistemas diferentes em atendimentos diferentes, eu tenho na saúde primária eu tenho um sistema, na saúde secundária eu tenho outro, em saúde especializada eu tenho outro, a interoperabilidade vai acabar com esses silos. Né? Eu não tenho que ficar indo em o que é tal coisa, não, já traz tudo ali junto e ali eu junto essas informações. Vou ajudar isso na medicina preventiva, vamos ter mais eficiência operacional, vamos ter diagnósticos mais otimizados, né, para facilitar o diagnóstico para o médico, a análise, né, por exemplo, no caso do André,
né, trazer toda essa interoperabilidade, porque muitas vezes a gente tem muito problema, porque às vezes você tem que consultar ali a nossa produção. E aí pode cair a performance, porque é uma análise um pouquinho mais pesada. Então você traz o dado ali para uma camada de interoperabilidade, fica muito mais fácil de trabalhar, quem for acessar, não está ali direto na nossa produção, né? Está ali naquela camada própria para isso. Né? Então é essa o nosso objetivo. Começou a piscar aqui já. Né? E tudo isso, gente, é para melhorar a experiência do paciente. Né? E eu acho que tem um exemplo muito legal para mostrar para vocês. A gente tem um projeto aí, e essa é uma foto, inclusive do André, te deu o crédito aí da foto. Tá? Mas assim, é um cartão amarelo, o David sabe muito bem disso, né? Quantos anos a gente demorou para tirar isso do nosso dia a dia, né? Então, junto com o David, o departamento de TI fez um projeto de um chatbot, né, que fez com que esse cartão amarelo virasse um aplicativo ali, uma consulta no celular para o paciente. O paciente muitas vezes tinha que esperar 4, 3 horas ali no ambulatório do agendamento. Hoje ele vai embora para casa dele, depois consulta lá o agendamento e isso facilitou mais. Isso já não é um data lake, mas é alguma coisa que a gente traz para uma camada diferente ali de produção que auxilia ali no processo. Né? Isso com apoio, mais uma vez, da equipe do David lá, e a gente conseguiu padronizar algumas regras e conseguiu implantar esse projeto. E é isso, gente. Foi bem rápido aí, só para vocês terem uma ideia de como é que é a TI hoje no hospital. Obrigado, hein?